A paz do Senhor Jesus, boa noite. Hoje nós estamos na mais um dia de jornada, no 24º dia de meditando na Palavra de Deus. E vamos ficar aqui para o nosso coração hoje, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, que diz assim: o tema é: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado. Esse aguardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carroças e um grande exército, aos quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele disse, e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Aleluia. Depois você pode continuar lendo, que você vai se maravilhar com tantas coisas que tem nesse livro. Mas aqui eu quero deixar essa palavra, né? E deixar para o seu coração e o meu coração uma palavra de fé e de confiança. Aqui nós vemos o profeta, né, Eliseu, e o rei da Síria, né, estava perseguindo Israel, e tudo que o rei da Síria falava na câmara dele, com os homens dele, tudo que ele tramava contra Israel, o Senhor assim o revelava a Eliseu. E Eliseu ia e mandava avisar o rei, para que o rei não ficasse naquele lugar, não passasse naquele lugar. E o rei da Síria ficou assim, muito perturbado, e ele já estava achando que era algum dos homens dele que estavam, né, levando informações para o rei de Israel. E um dos soldados falou: não, ó rei, lá tem o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu faz o rei saber, o rei de Israel saber tudo o que acontece na sua câmara de dormir, tudo que o senhor fala é revelado para ele, ele fala. E o rei da Síria vai e manda lá buscar Eliseu para prender, né? E logo de manhã cedo, quando o rapaz levanta, o rapaz vê aquela multidão de cavalos, né, do rei, carroças, e ele fica meio desesperado. E ele vai lá correndo falar com Eliseu, né, desesperado. E Eliseu fala para ele: não temas, maior que está conosco, né?
E aí Eliseu ora ao Senhor e pede para que Deus abrisse os olhos daquele rapaz, para ele ver a glória de Deus, para ele ver que o que estava com Eliseu e com esse rapaz era muito maior do que aquele exército que estava ali cercando a cidade. Ele tornou-se insignificante diante do exército do Senhor. E Eliseu orou e o rapaz, ele viu lá no monte, sabe, carroças de fogo, um exército celestial, e eram inúmeros, e ele ficou assim maravilhado, né? E quando aqueles homens, eles vieram para atacar a cidade, poder pegar Eliseu orou e pediu que o Senhor cegasse aqueles homens, né? Que cometesse neles cegueira. E dali Eliseu vai e leva eles, né? Eu vou te levar vocês, não é aqui que ele está não, está na outra cidade. Leva eles exatamente dentro de Samaria, que é a cidade que eles eram inimigos. Então, mas eu não vou me deter nessa parte. Eu quero me deter aqui para você saber que nós temos que crer na palavra de Deus, tá? Nós temos que confiar em Deus. Nós temos que ter fé. Quando nós oramos ao Senhor, pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai, toma essa situação, ou toma essa pessoa que está enfermo, ou toma essa pessoa que está no vício, seja qual for a sua petição a Deus, você está orando e naquele momento os anjos do Senhor, ele vem, sabe, o Senhor envia os anjos para lutar naquela situação. Então ali o Eliseu, ele já tinha visto o exército de Deus, ele sabia que ele não estava só, ele era um homem de Deus, era um homem temente a Deus, um homem que conversava com Deus, um homem que tinha intimidade com Deus. Mas o rapaz não, o rapaz ele não via, e quando ele viu, ele ficou imbuído de uma fé muito grande. Então eu quero dizer para você nessa noite que você tenha fé, persevere na sua oração, na sua confiança, não importa o que você esteja passando, não importa o que os seus olhos estejam vendo, abra os seus olhos espirituais e creia que no mundo espiritual há um exército de Deus, um exército celestial que luta por mim e por você, que luta nossas guerras, e que nós não estamos desamparados. Quando o Senhor fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, é porque nós vamos passar, seja na família, seja com enfermidade, ou na escassez, ou financeira, em algum momento desses aí nós vamos passar por alguns percalços que vai nos deixar abatido, vai nos deixar, né, frustrado, vai nos deixar meio entristecido, ou muitas das vezes muitos vão até querer parar, mas eu digo para você, não pare, porque Jesus fala, tem de bom ânimo, tem de força, tenha fé, tenha esperança. Você não está só, o Senhor fala, eu venci, você vai vencer. Você vai vencer. Só que você tem que crer. Quando o Senhor fala que se nós orarmos e com fé, crendo, se nós mandarmos que o monte saia do lugar, ele vai sair, porque você crê no poder de Deus. Você crê que quando você fala, Deus ouve, Deus responde. Quando você fala, os ouvidos do Senhor estão inclinados sobre a terra e ouve a nossa oração através de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, ele eleva a nossa oração a Deus com gemidos inexprimíveis. Então, nossas orações são ouvidas. Quando nós vemos na passagem de Daniel, ele fez um jejum de 21 dias e o anjo apareceu para ele e falou, olha, Daniel, quando você começou a orar, Deus já tinha mandado a bênção. Só que nesse caminho do Senhor, que o anjo ia entregar a bênção a ele, entrou no meio espiritual, né, o príncipe da Pérsia, ou seja, demônios entraram ali para brigar, né, guerrear com os anjos para não entregarem a bênção a Daniel. Mas Daniel, ele não parou de orar. Não é porque ele não recebeu naquele momento, ele não parou de orar. Muito pelo contrário, foi aí que ele orou. E quando a gente ora, cadeias são quebradas.
correntes são, sabe, despedaçadas, jugos são quebrados, os ninhos são desfeitos, toda bruxaria cai por terra, todo mal não pode resistir, o mal não pode resistir à presença de Deus. Então não pare de orar, não pare de buscar, persevere na fé, na confiança. Se você nesse momento está com a fé abalada, se nesse momento você está sem força, olha ao Senhor, fala: Senhor, estou sem força, me fortalece a minha fé, minha força, minha confiança, fortalece meu coração, a minha alma, meu ser. Não deixa eu parar, não deixa eu retroceder, não deixa eu ver essa situação maior do que ela é, não, porque maior é o que está contigo, que é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a maior, é maior do que tudo. Nada pode ser maior do que o nosso Deus, porque o Senhor tem tudo aqui na palma da mão dele. Todo o universo cabe na concha da mão do Senhor. O Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos, ouve a todos, vê a todos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então nós temos um Deus que é puro poder. Ele tem poder e ele é o próprio poder. Então como é que você vai alimentar essa fé? Lendo a palavra, ouvindo uma palavra dessa aqui poderosa, que você vai lá em 2 Reis e vê esse homem de Deus, que é um homem comum. Um homem comum. Qual a diferença dele para mim e para você? A diferença é que ele se separava, ele buscava Deus, ele buscava a intimidade com o Senhor, ele negava a si mesmo, sabe? Ele dizia não para ele quando ele queria dizer sim. Ele se negava de ir quando ele queria ir, queria fazer. Ele se negava ele ia quando ele não queria ir. Então, ou seja, ele se negava o tempo todo para agradar a Deus. E o que eu e você estamos fazendo para agradar o Senhor, para chamar a atenção do Senhor? Ou eu e você queremos que o Senhor nos siga? Eu creio em Deus, mas tem que ser da minha forma, do meu jeito. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, querido, não é assim, não. Não é assim que acontece, não. O Senhor, ele vai habitar num coração que está sedento por Ele, um coração que crê em Cristo Jesus, um coração que tem vontade de conhecê-lo, um coração que tem sede dEle, um coração que esteja disposto para mudar. A cada dia nós vamos mudando, nos esforçando a mudar, a ser transformado. Então nós temos que a cada dia buscar a Deus. No momento do dia ou da noite você tem que parar e ter a Bíblia aqui, ó. Olha aqui, ó. A minha palavra maravilhosa. Ou na Bíblia, no papel, ou se você não tem a Bíblia, você pode abaixar um aplicativo no seu telefone que tem a Bíblia e começar ler o Novo Testamento, começar a ver, quando você começa a ver aqueles homens ali, como eles lutavam, como eles perseveravam, mesmo diante da luta, você começa a se fortalecer na fé, porque isso te alimenta, entendeu? Então, guarda essa palavra no teu coração, aprenda a buscar Deus, aprenda a confiar em Cristo Jesus. Não tem nenhuma situação que o Senhor não possa mudar. Mas aí, mas eu já estou pedindo um tempão e não acontece. Vai acontecer. Mas tem coisas que de repente nós vamos ter que buscar e muito. Porque é muito fácil estalar os dedos, as coisas acontecer. Deus não é mágico. Primeiro nós temos que nos doar. Temos que mostrar realmente que nós buscamos Ele não só pelo que Ele faz ou pelo que Ele pode fazer. Nós já buscamos Ele pelo que Ele já fez. Ele deu o seu Filho amado Jesus Cristo por nós. Para que nós não viemos ter a morte, mas que nós viemos ter salvo. A morte da carne, a carne vai morrer, mas a nossa alma ela vai para Cristo. Vamos passar pelos portais e vamos viver a vida eterna. Mas para isso temos que estar com Jesus. Se você não tem Jesus ainda, se você fala assim, eu conheço Jesus, mas não o aceitou, levanta sua mão e fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Tu és Filho de Deus. Eu creio que o Senhor deu a sua vida por mim, para me salvar, para que eu tenha vida e vida com abundância e vida eterna.
e começa a praticar a palavra de Deus, começa a ouvir a palavra, começa a ler a palavra. Se você quer ajuda espiritual, vem aqui no canal, manda mensagem, que eu vou estar aqui também para estar orando com você, para estar te auxiliando nessa palavra, ok? Então, que hoje você possa guardar isso, a fé em Jesus, a fé no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus. A fé, ela move montanha. Quando nós oramos, nós movemos a mão de Deus. Mas quando nós oramos com o coração, quando nós oramos crendo naquilo ali, verdadeiramente, aí você começa a pensar quando está orando, eu estou orando aqui, mas o Deus está enviando um exército de anjos para lutar ao meu favor, eu não estou só, por mais que a situação não estou vendo acontecer, mas vai acontecer, porque está acontecendo uma guerra a seu favor, e uma guerra, muitas das vezes, não vai ser meia hora não, às vezes vai ser guerra de meses. Quanto tempo está lá a guerra lá na Ucrânia? É uma guerra, vai ter o vencedor, e vai assim, nós não vamos lutar um mês, tem coisas que nós vamos lutar 2, 3 meses e vai acontecer. Tem coisa que a gente vai usar, entrar no espírito, orar só na mente, uma coisa e Deus vai fazer. E tem coisa que a gente vai levar um tempo orando, para poder nós pegarmos confiança e perseverar na fé. E a gente vai perseverando e vai se alimentando. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e repouse as mãos dele poderosas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que guarde você de todo mal, todos os dias da sua vida, no ir e no voltar, seja para a faculdade, seja para o trabalho, seja onde você estiver, que o anjo do Senhor esteja ao seu redor para livrar do mal. Amém? Que o Senhor te abençoe. Fique na paz.